Sempre que eu falo de derrubar as barreiras, eu me lembro das muralhas de Jericó. Eu acho que vocês já devem ter visto esse texto, porque todos nós aqui em algum momento fizemos algum cerco de Jericó, e ele sempre termina com a leitura 7 vezes do capítulo 6 de Jericó. Então, você nunca ter ouvido falar das muralhas é difícil. E o que diz a palavra de Deus sobre as muralhas de Jericó? Primeiro, para você entender, Jericó fica no meio de Israel, bem no meio do país. Quando você vai subir da Samaria para Jerusalém, passa-se por Jericó. Jericó era uma cidade muito antiga, mais antiga do que Jerusalém. É uma cidade que era extremamente murada, cercada, preparada para enfrentar os inimigos, para não deixar ninguém entrar dentro. E o que eles fizeram? Circundaram a muralha. No primeiro dia, tocando, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia e no sétimo dia, eles então dão 7 voltas em torno da muralha, dão um grande grito. E o que acontece? As muralhas caem. Se a gente não pedir ao Senhor que derrube as muralhas que nós colocamos em volta do nosso coração, em volta da nossa mente, em volta das nossas feridas, como é que o Senhor vai nos curar? Se você encastelou as tuas feridas, se você as protegeu, provavelmente de muita dor, você cercou-as. Só que agora você tem que derrubar as muralhas para o Senhor entrar lá e fazer a cura. Dê um empurrãozinho no teu irmão e fala assim: está na hora de derrubar essas muralhas aí. Está na hora de derrubar essas muralhas. É isso mesmo, está na hora, chega. Vai viver quanto tempo com essas muralhas aí cercando e não deixando Deus entrar, né? Ele já sabe, porque ele já mandou os espiões, assim como fez em Jericó, que já entraram lá, já viram tudo e falaram: essas muralhas são intransponíveis. E mesmo assim, o Senhor teve uma estratégia para derrubá-las. Mas esta estratégia contou com uma mulher, a prostituta Raabe, de dentro das muralhas. O Senhor precisa contar com você por dentro das muralhas para autorizar Ele derrubar essas muralhas. Fala para o seu irmão de novo: autoriza a derrubar essas muralhas, já passou da hora. É verdade. Já passou da hora. Estão ouvindo? Passou da hora. Hora de derrubar as muralhas e deixar Deus fazer novo a todas as coisas. Eu estava rezando e tive uma imagem muito interessante. Aqui os mais velhos vão saber do que eu estou falando, se vocês algum dia trabalharam no escritório, no tempo que tinha aqueles arquivos de ferro. Quem já trabalhou num escritório com arquivos de ferro, com aquelas pastas suspensas? Levante a mão, só para mim ver, não é? Ixi, muita gente nova nem sabe o que é um arquivo, né? Só nas nuvens, só arquiva lá compra o armazenamento lá das nuvens e só nas nuvens, né? Pois é, eu que sou do tempo dos arquivos, a gente ia colocando naqueles arquivos, naquelas pastas suspensas, quem era organizado colocava o nome, até que um dia aparecia uma situação e você tinha que achar os benditos dos arquivos naqueles arquivos. E quem trabalhou com contabilidade tinha os arquivos mortos, né? Que era pior ainda, ficava aquele monte de caixa mofada lá em algum lugar, e aí você tinha que ir lá atrás daquelas caixas para achar algum documento. Hoje em dia não é melhor não, você põe na nuvem, depois você não sabe em que pasta que está, para onde que foi, que lugar que era aquele, né? Está procurando aquela fotografia, tem que ver 500 fotografias para achar aquela que você queria. Pois é, a gente guarda as coisas. Nós somos, a maioria de nós, acumuladores, e acumulamos memórias, principalmente as dolorosas. Acumulamos também histórias da vida dos outros para dar o troco, sabe? Ah, peraí, você está me cutucando? Peraí que eu vou procurar no meu arquivo aqui, já eu vou achar aquela uma e vou contar o que você fez comigo. Vou lembrar aquela situação. Aí vai lá, pega, tá aqui. Ah, tá aqui, achei. Ó aqui, ó. Né? Tá pensando o quê? Que só eu que vou ficar ferido nessa história? Toma também. Nós
precisamos fazer que nem aqueles sistemas de limpeza, de descarte, né? Vocês já devem ter feito alguma vez, mas fazer na nossa alma. Pegar esses arquivos de feridas e de memórias para ferir e abrir mão deles. Então eu vou convidar você a fazer um gesto, é um gesto simbólico. Eu vou pedir para você sair do lugar, se você quiser, ir até o corredor e fazer uma oração e falar: eu quero deixar esses arquivos mortos já fora da minha vida. Vai lá, pode sair do teu lugar e vai lá entregar esses arquivos. Vai lá no corredor e fala: ó, toma, Jesus, essas coisas aqui que estou guardando. Há quanto tempo você está guardando? Não sei. Provavelmente desde criança você está guardando esses arquivos e é hora de entregar para Jesus. Mas como é que a gente entrega para Jesus? Rezando. O andar é só simbólico. O que a gente tem que fazer é rezar. Fala: Senhor, quero te entregar esses arquivos que estão no meu coração, essas lembranças de feridas, estas coisas que já falaram para mim, estes momentos, Senhor, que foram tão doloridos na minha vida e que ainda estão marcando a minha vida, estão a ponto de explodir. Eu quero te entregar agora. Faz a tua oração. Eu te entrego, Senhor Jesus. Quero te entregar tudo isso. Estende a sua mão para o altar e manda esse arquivo aqui para o altar. Aqui no altar, onde Jesus se oferece ao Pai, Ele está pronto a consumir com o fogo divino para poder tirar de você todas essas feridas, essas marcas, tudo isso que está no teu coração. Chega. Já passou da hora de você guardar esses arquivos. Se tiver alguma pessoa conhecida perto de você, você fala assim: está na hora de entregar esses arquivos. Entrega logo. Tira fora. Chega. Já passou, gente. Eu sei que dói ainda. Eu sei que tem coisa. Mas se você ficar segurando esses arquivos, a dor não vai passar. E engana-se quem pensa que a dor passa quando esquece. Não, esquecer na verdade é uma proteção do inconsciente para guardar tudo isso aí. Você precisa ser curado, ser capaz de ver aquela memória e não sentir mais dor, ver aquela memória e não sentir mais ódio, ver aquela memória e não sentir mais desejo de vingança. É ver aquela memória e seguir a vida, e ela servir para você como combustível para assar pães no trigo novo. Então entrega para Jesus. Eu não posso fazer por você, é você quem tem que falar com Jesus. Pois fale com Ele, Ele está aqui, é onipresente, está no meio de nós, e é nós quem temos que falar com Ele e dizer: pega meu arquivo, esse arquivo morto da minha vida, esse arquivo dessas memórias ruins, Senhor, retira de mim, leva embora. Queria compartilhar e dar uma pequena instrução para esse momento que nós vamos fazer aqui no grupo de oração. A Áurea, na formação da semana passada, deu uma boa orientação a respeito de que na tradição cristã, que segue a tradição judaica, nós somos uma coisa só. Ao contrário do século XV, século XIV, que dizia que nós éramos, que o corpo atrapalhava o espírito, e aí as pessoas chegaram ao ponto, e vocês conhecem bem a história, se flagelar, não é, para que o corpo ficasse submisso ao espírito, porque é esse o conhecimento que se tinha da época. Hoje, e não só hoje, já há vários séculos, a igreja segue a tradição das Sagradas Escrituras. Nós somos um todo indivisível. Quer dizer, aquilo que acontece no mundo físico, no nosso corpo, impacta o nosso mundo espiritual, que impacta nossas emoções. Mas nós temos nesta unidade estas três dimensões: a física, a espiritual e a emocional. Ela é uma realidade nas nossas vidas.
A gente, quando está abatido, ou quando passamos por grande pressão, ou quando estamos cercados de muitos traumas, ou quando não conseguimos lidar com as coisas da nossa vida, nós adoecemos também fisicamente. Há uma relação também muito profunda entre as doenças emocionais, psíquicas e as doenças físicas. E também no mundo espiritual, apesar de que hoje as pessoas, desconhecendo o mundo espiritual, muitas vezes estão doentes, ou outras vezes abriram espaços para que o mundo espiritual se tornasse perigoso, não é? Vai lá, aceita fazer uma hipnose. Eu não estou falando da ciência, mas eu abri minha mente e disse para alguém que eu desconheço, supostamente desconheço, falo: eu estou deixando você entrar na onde eu não tenho um total controle. Tudo isso é perigoso. Não estou dizendo que está errado ou certo, estou dizendo que eu não faria, mas porque eu não quero entregar a minha consciência para ninguém. Eu preciso manter a minha vontade, que é a única coisa que eu tenho, né? Porque eu não tenho nem o domínio de mim mesmo completamente, mas a minha vontade é minha, e é ela que me garante a fé quando eu digo eu creio. Bom, falando nisso, hoje nós queremos orar e pedir para o Senhor nos curar emocionalmente. E é impressionante como cada vez a gente percebe mais, não é? Quanto que as nossas células ficam impregnadas das nossas memórias, das nossas dores, dos nossos sofrimentos e também das nossas alegrias, glória a Deus, né? Que senão ia ficar muito ruim se só tivesse coisa ruim. Mas são as negativas que ficam mais fortes, mais presentes e que muitas vezes comandam a nossa vida. Então, um episódio ruim, uma situação que você viveu na tua afetividade, por exemplo, na tua adolescência, muitas vezes faz com que você não consiga mais ser feliz no futuro com ninguém, porque você criou uma barreira, uma ferida que sempre que chega perto daquilo te faz lembrar algo. Eu gosto de lembrar de uma história, quando eu era mais jovem, de uma mulher de muita oração, que toda vez que ela me encontrava, ela falava: não gosto de você. E eu falava: caramba, que não precisa falar, né? Não gosta, não gosta. O que eu posso fazer de alguém não gostar de mim, alguém que eu não fiz nada para aquela pessoa? Mas a pessoa repetia, e ela dizia: eu vou orar por isso. E eu ficava pensando: não precisa falar, né? Agora quem está ferido sou eu, né? Quem está com raiva sou eu. E eu caminhava, e eu às vezes encontrava, era uma pessoa que eu encontrava bastante na igreja, e a pessoa repetia. Um dia a pessoa falou assim: vamos orar juntos? Eu falei: vamos orar juntos. E quando nós rezávamos juntos, Deus nos mostrou que aquela senhora tinha tido, em uma de suas filhas, tinha tido um namorado que tinha dado muito trabalho. Pelo menos ela sentia que tinha dado muito trabalho na vida dela. E que ele era muito parecido comigo, tinha um cabelo muito parecido comigo, tinha cara muito parecido comigo. Quando ela me olhava, ela não sabia porque não gostava de mim, mas ela não tinha problema nenhum comigo. Ela tinha problema com a memória que ela tinha da ferida de um relacionamento, de uma situação difícil que ela passou na casa dela. E aí nós oramos, pedimos a cura e nos tornamos grandes amigos. É preciso curar o nosso coração, porque muitas das nossas reações, elas estão acontecendo a partir dos nossos traumas. Só que a gente precisa entender algumas coisas também. Por exemplo, às vezes a gente está rezando aqui e Deus vai me dar uma orientação, falar: olha, Jesus está curando você de ter vivido com um pai alcoólatra, ou muitas vezes com um esposo alcoólatra. E aí você abraça aquela cura, né? Você permite, porque é você quem tem que permitir que Jesus coloque a mão naquela ferida. Só que aí depois você sai e não tem certeza se aquela cura aconteceu completamente. E aí eu quero dizer, há determinadas feridas que elas não são pontuais. Por exemplo, se você passou a vida inteira com uma pessoa que era violenta, ou que tinha uma dependência séria de um vício, e
e causou muitas feridas, não vai ser uma única oração que vai curar uma vida toda de traumas. Não foi um trauma, foi uma história que você viveu com aquilo. Consegue entender o que eu estou dizendo? Por isso que a gente recebe algumas curas que vão ser como se colocasse a mão e tirasse tudo que está pesando. Mas algumas curas, elas vão ser só o início de uma restauração, porque tem toda uma história de vida que foi feita de ferida dia a dia. Uma mãe que tinha uma preferência clara por um dos filhos, isso acontece. Como é que eu vou saber? E de repente você sempre teve o peso de que para tua irmã podia tudo e para você não podia nada. Para você todo o trabalho, para o outro toda a compreensão. O Senhor vai poder curar você, mas muitas vezes você vai precisar de muitas orações de cura, e às vezes até ser acompanhado num processo terapêutico, às vezes para poder acompanhar essas feridas todas. Mas o Senhor tem poder de chegar aonde nem mesmo a ciência consegue chegar. Ele consegue ir lá naquele profundo do teu ser, aquele quarto, como dizia Santa Teresa de Jesus, aquele quarto escuro, que a sujeira está no chão, mas como nunca entrou luz, ninguém nem reparou o tamanho da poeira, ninguém nem reparou o tamanho das coisas fora do lugar, porque nunca deixou entrar luz. E o Senhor quer hoje começar. Claro, muitos aqui já tiveram oração de cura interior, então de cura da alma, que a gente preferiu usar esse termo, porque é exatamente esta dimensão espiritual, a dimensão da alma e a dimensão física. Então nós queremos que o Senhor faça e inicie, até porque muito do que nós estamos passando nascem de uma alma ferida, perdas, morte, acidente, pessoas que perdemos, e que muitas vezes isso não foi devidamente restaurado. Muitas vezes Deus tem caminhos para lidar com as nossas memórias. Eu estava num retiro junto com um frei que tinha um carisma muito intenso de cura interior, e nós estávamos rezando, e aí o frei disse assim: Jesus está me mostrando um galo indo para cá, um galo vindo para lá, um galo vindo para cá. Eu estava conduzindo, fiquei imaginando, alguém no sítio algum dia tomou um carreirão, né, de uma galinha. Quem já não tomou um carreirão de uma galinha? Eu já tomei, né? Já rezei também para curar isso, né? Um carreirão de um cachorro. Mas a hora que a gente conseguiu fazer uma partilha, um rapaz disse assim: olha, a hora que ele falou do galo andando, eu lembrei que eu subi numa árvore e caí de cabeça, formei um galo, todo mundo brigou comigo em casa, minha mãe, o menino com o galo na cabeça, né, tinha caído de cabeça no chão, e ainda tudo que ele passou por causa dele ainda ter se machucado. E eu fiquei rindo, porque o frei nos partilhou um galo. Foi um galo na cabeça que ele partilhou? Não, ele compartilhou um galo, mas aquilo o Espírito Santo utilizou para restaurar uma memória que precisava ser curada. Estão entendendo? Então se você não tiver, se você começar a dialogar com isso, dizer assim: ah não, mas não foi isso que falou, não importa, porque é a tua memória e a mão poderosa do Senhor. Me lembro de uma outra vez que eu rezava e eu estava de olhos fechados, eu abri os olhos e via um relógio na mão da pessoa que estava do meu lado. E aí eu peguei e eu sabia que Deus ia usar as memórias. Eu falei: olha, Jesus está me mostrando um relógio. E quando nós terminamos, a pessoa compartilhou que ele sonhava muito em ter um relógio quando criança. Quando conseguiu o primeiro emprego, trabalhou, os relógios eram caros naquele tempo, trabalhou alguns meses para conseguir comprar o relógio, comprou o relógio, fez uma prestação para o relógio,
E um dia ele deixou o relógio no balcão e alguém roubou o relógio dele. E ele nunca mais esqueceu aquilo. Ele tinha uma dificuldade com hora, uma dificuldade com relógio, e aquele dia foi um dia de libertação. Então eu não sei como o Senhor vai te curar, mas eu quero que você esteja aberta a deixar Deus trazer as memórias que Ele quer curar em você hoje. Tá bom? Fala comigo primeiro. Jesus, o banco de dados da minha vida é teu. As minhas memórias são tuas. Cura-me, Senhor. Cura meu passado. Cura minhas feridas. Cura, Senhor, meus sonhos. Estou aqui diante de Ti e te autorizo a iluminar e trazer as memórias, os fatos, os sentimentos que Tu queres curar na minha vida nessa noite. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Quero lembrar que muitas coisas da nossa primeira infância, do tempo em que a gente esteve lá no útero de nossas mães, nós não vamos ter essa memória. Mas muitas destas situações que possam ter sido traumáticas, Deus as sabe. E Deus sabe se é necessário nos curar. Então esteja aberto e não ponha resistência àquilo que o Espírito de Deus quer fazer. Se você puder, fecha teus olhos. Eu quero pedir, Jesus, pega na mão de cada um de nós agora. E se você puder imaginar Jesus pegando na sua mão, e Jesus acolhe as tuas mãos e te convida a descer. Ele abre as portas do teu interior, e você pode ver uma escada e o Senhor te convidando e dizendo: pode descer comigo, você está segura comigo, você está seguro comigo. E deixa o Senhor ir descendo estes degraus para o interior da sua alma, para o interior da sua história. Um passo, mais um passo, outro passo. E o Senhor vai dizendo: eu estou contigo. Tenha medo. Não tenha medo. Sou eu quem estou contigo. Não te deixarei que as memórias te façam mal. Não permitirei que estas feridas possam, como um leão, morder-te, porque eu estou contigo. E afugento todo mal, e ponho para correr tudo que não pertence ao meu reino e ao meu amor. Vai descendo com Jesus, vai deixando, e deixa Jesus te levar para a idade que Ele quer te curar agora. Pode ser uma criança com 5 anos, 2 anos, um jovem de 12 anos, 14 anos, 16 anos, 30 anos. Deixa Jesus te conduzir e te levar lá, naquela idade aonde Ele quer colocar as mãos e te devolver a alegria onde estava marcada a tristeza. Jesus está curando uma pessoa que, quando criança ainda, viu o pai ir embora de casa. Você não entendeu o que tinha acontecido. Você só viu a dor que ficou e a confusão que estava ali. E isso marcou sua vida, e o Senhor nesse momento está colocando a mão no teu coração para te curar.
o Senhor me mostra uma situação, uma casa de madeira e uma criança morta. Talvez um irmãozinho, um primo, alguém no sítio, alguém que morava na casa com vocês, alguém que estava perto. E toda aquela situação que você não entendia, mas Jesus começa a curar agora. O Senhor me mostra uma pessoa que teve que trabalhar a partir dos 12 anos, mas o trabalho era pesado, tinha que trabalhar na casa dos outros e para fazer coisas para os outros, e quase não ganhava nada, mas tinha que chegar em casa e era obrigado a ir. Muitas vezes você queria sair para brincar, não podia, tinha que trabalhar. E o Senhor está curando você agora dessas situações, destas broncas que você recebia. Jesus me mostra uma moça que não chegou a sofrer um abuso, mas foi por muito pouco. Ou até pode-se dizer que foi um abuso. Mas até hoje você tem uma dor terrível porque ninguém tomou o teu lado. Ninguém te defendeu e ainda te condenaram. Acharam que é você quem tinha culpa por ter sofrido aquele tipo de assédio. O Senhor está curando você agora, dizendo: eu estou do teu lado, eu te protejo e não te condeno. Eu sou o Senhor de todas as coisas. O Senhor está curando uma pessoa também que teve uma intoxicação alimentar, ainda jovem, e quase morreu. E você ainda, até hoje, você tem medo de tudo que vai comer, você tem muita dificuldade alimentar. O Senhor está curando você agora, está restaurando você. Jesus está trazendo na memória uma moça que teve uma amizade que você adorava, e que essa amizade acabou te fazendo muito mal. E o Senhor está te mostrando, e Ele fala para você renunciar também a todo sentimento de raiva, de ódio, porque agora isso tudo é passado. Ele está estendendo a mão para te curar. O Senhor também me mostra pessoas que sofreram com violência, apanharam, e o Senhor está nesse momento dizendo: eu vou te curar, vou te fortalecer. Eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor me mostra uma pessoa que teve um aborto, mas era uma criança que você queria muito ter, e demorou muito tempo para você se recuperar da perda. E o Senhor está agindo agora para te curar, te restaurar. Deixa o Senhor estender a mão de cura sobre você. O Senhor me mostra uma pessoa que nasceu num parto muito difícil. Foi um parto de parteira. Inclusive você tem uma marca não sei se é no braço ou se é na perna, por causa da dificuldade de nascimento, dos métodos que tiveram que usar. E você não sabia exatamente que era por isso, mas nesse momento Jesus está curando você. Entrega agora teu nascimento para o Senhor. Você que talvez não tenha sido amado e amada para nascer, que não te queriam, não importa. O Senhor sempre te quis e venceu todas as coisas para te pôr no mundo. E todo esse sentimento de suicídio, esse sentimento de derrota, esse sentimento de morte, o Senhor está curando agora. Deixa Ele curar você. Senhor, eu quero pedir a Tua graça para curar também em nós, Senhor, toda palavra de ordem que se tornou um peso na nossa vida, transformando exigências, responsabilidades maiores do que éramos capazes de carregar muito cedo. Cura agora, Senhor. Te peço também, Jesus, a cura de todas as palavras que nos foram ditas e que feriram profundamente como uma espada afiada.
e que hoje, Senhor, Tu queres restaurar. Cura também, Senhor, quando mais precisamos de acolhida e fomos expulsos, seja da onde for. Aquela marca neste momento vem curar, Senhor, vem restaurar, Senhor. Te peço a cura também, Senhor, de tudo aquilo que fomos obrigados a fazer inesperadamente, porque a vida conduziu de uma maneira e não havia como lidarmos com isso. Cura, Senhor, as vezes que nós nos sentimos culpados pelos acontecimentos de que não eram a nossa responsabilidade e nem tínhamos o poder de resolver, mas que vieram sobre nós. Cura, Senhor, nesse momento. Cura, Senhor, tudo o que pesa, tudo que nos impulsiona, Senhor, a agir a partir das feridas. Cura, Senhor. Te peço Teu poder agora, Senhor, Tua restauração, Tua misericórdia. Abraça Teu próprio corpo e pede para o Senhor te dar um abraço agora. Que seja o Senhor te abraçando e te devolvendo energia, alegria, amor, coragem, reconciliação. Deixa Ele te levar de volta por essa escada, abrir a porta, deixar a luz entrar sobre todas estas áreas empoeiradas, para que possa ser feito, Senhor, uma recuperação profunda do nosso coração, de todas as feridas que vieram dos relacionamentos, as feridas que vieram, Senhor, familiares, as feridas que vieram, Senhor, da infância. Dá espaço agora para Jesus tocar nessas feridas todas. Não tenha medo. Você será, nós seremos pessoas melhores, tocadas pelo olhar poderoso e amoroso de Jesus, por seus olhos que curam, que transformam, Fico imaginando, vou te pedir para terminarmos com esta imagem, duas imagens. Fico imaginando Mateus, discípulo, apóstolo, discípulo de Jesus, autor do Evangelho, sentado numa banca de cobrador. Não sei exatamente, não existiam mesas naquele tempo, então eu não sei exatamente como era o formato. Mas aquele homem rejeitado, cheio de ferida, porque quem gostaria de ter um cobrador de impostos dos romanos ainda? E Jesus olha para ele, convida ele, e ele, tão feliz, dá um banquete para Jesus, larga tudo para seguir Jesus. E o mesmo olhar de Jesus para Zaqueu, curioso, em cima da árvore, humilhado porque era de baixa estatura, odiado por causa da sua riqueza. E Jesus desce daí. Hoje eu vou entrar na sua casa. Quero que você sinta que Jesus tem este mesmo olhar que teve para Mateus, que teve para Zaqueu, e que agora Ele está tendo para você. Te olhando e dizendo: hoje eu quero estar com você. Hoje eu quero estar com você. E é só você dizer: eu topo, eu aceito, eu quero, Jesus, eu quero. Pai amado, eu quero pedir que ainda nesta noite e nas próximas, a cura continue acontecendo, Senhor. No coração, na vida, na mente,
trazendo, Senhor, as memórias que ainda precisam ser curadas, novas memórias e memórias antigas, que Tu tens, Senhor, para realizar na vida dessas minhas irmãs e meus irmãos. Concede-nos essa graça, Pai amado, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook também, que as nossas memórias nos mudem para melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.